consórcio é uma ferramenta de crédito, a mais barata do mercado, uma ferramenta poderosa para construir patrimônio. Tudo, assim, ou quase tudo que a gente quer, é possível planejar e realizar de verdade. Quando é o melhor momento para dar o primeiro passo no consórcio? Você precisa começar a construir seu patrimônio. A gente quer que todo mundo faça porque é bom. E a gente quer ver todo mundo progredindo, construindo, conquistando, chegando nos objetivos. Barato, seguro e que vai dar a chance de você fazer seu patrimônio, investir no seu patrimônio e até mesmo, talvez, mudar o seu patamar financeiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer mais um episódio para tirar todas as dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas? Todas as dúvidas, e aquelas dúvidas que não aparecerem aqui, manda pra gente que a gente tira novas dúvidas. Porque pergunta sempre tem, né? Acho que a gente sempre tem novos questionamentos, novos caminhos, assim, que a gente quer saber de como traçar, como fazer a melhor estratégia. Então, pergunta e dúvida são coisas inerentes a qualquer processo, né? Acho que não só no consórcio, né? Para a vida inteira, o tempo todo a gente tem os dilemas, né? Então, a gente vai falar sobre alavancagem patrimonial, sobre escolha de administradores, sobre estratégia, como escolher um consórcio. A gente vai falar, por exemplo, de quando é o melhor momento para dar o primeiro passo no consórcio, Mitz. O primeiro passo é sempre a grande virada, né? O grande momento, assim. Às vezes a gente fica muito tempo pensando, elucubrando e não toma o primeiro passo, que é o fator decisivo para todo o desdobramento que o consórcio vai trazer, né? Exatamente. O consórcio como ferramenta, né, de investimento, de levantamento de capital. É por isso que a gente costuma dizer que o primeiro passo é o mais importante. Porque enquanto você não começa no consórcio, você não vai ter chance de ser contemplado, você não vai ter o crédito. Por isso que é o primeiro passo mais importante. Mas às vezes as pessoas ficam com dúvidas. mas qual que é o... Eu tenho que dar o primeiro passo perfeito, eu começo por aqui ou por ali, quanto por mês eu vou aportar e o que você vamos acha? tentar organizar a casa, Exato. né? Assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é definir o que eu quero, né? Qual é o meu objetivo. O primeiro é o segmento, né, que a gente fala. Porque dentro dos segmentos a gente ainda tem alguns caminhos. Por exemplo, no segmento imobiliário, você pode fazer o seu consórcio imobiliário e lá na frente você vai comprar casa para morar, você vai comprar imóvel para investir, você vai comprar terreno para construir, você vai usar para reformar, né? Ou então eu vou fazer o de automóvel, e aí eu vou comprar o meu próprio carro, eu vou comprar o carro do meu filho, eu vou comprar uma frota para alugar. Tem N possibilidades, né? Então, assim, o primeiro passo, acho que é definir o segmento principal, né? Isso. Do que a gente... Eu diria assim, o primeiro passo é autoconhecimento. Porque se você parar para pensar nas inúmeras possibilidades que um consórcio oferece, se você parar para pensar nas inúmeras vontades que cada um tem, né? Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero casar. Porque a gente quer tudo. O que eu vou fazer? Todo mundo quer tudo. Exato. Então, o primeiro passo é a tomada de decisão. Eu preciso organizar, às vezes, olhar para o meu orçamento e quanto eu tenho ali disponível para reservar para construir patrimônio. Então, o primeiro passo é entender que você precisa começar a construir seu patrimônio, que é o que vai fazer toda a sua diferença no futuro. Então, o primeiro passo é quanto eu consigo, de forma confortável, para começar a construir meu patrimônio. Aí você está pronto para dar o primeiro passo. Não se perde nas inúmeras possibilidades, não tenta entender tudo que o consórcio tem de opção ou de caminho. Isso... Você fala com a gente que a gente vai dar as informações corretas, a gente vai tirar todas as dúvidas sim, falar sobre isso sim, porque a gente adora falar sobre isso, né? Não, quando eu falo assim, tudo que pode fazer, é mais, acho que para todo mundo entender que, tipo, isso eu quero, e isso eu também quero. Para a gente saber que tudo, assim, ou quase tudo que a gente quer, é possível planejar e realizar de verdade. Então, né? Tem que ter as duas coisas. Saber do todo, né? Isso. Mas também saber qual o caminho escolher. Porque até a gente viu naquele filme, naquela frase que ficou batida no filme, que a gente reviu há pouco tempo esse filme por causa dessa frase, que a gente viu que era, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Uhum. Então, a gente reviu esse filme com os nossos filhos, eles aguentaram ficar ali... uns 30 minutos, né, talvez, do filme, e foram arrumando desculpas para sair, mas é fato, é saber onde quer chegar e você saber que o consórcio é uma ferramenta de crédito, a mais barata do mercado, uma ferramenta poderosa para construir patrimônio. E poderosa por quê? Para quem não conhece. Eu já sei por que é poderosa, mas por que é poderoso? É porque é mais barata, porque não tem juros. Enquanto todas as outras formas de crédito
é uma instituição financeira que está imobilizando seu patrimônio, ou até está fazendo um empréstimo para te emprestar, o consórcio ele consegue ele reúne pessoas que têm o mesmo propósito de geração de patrimônio, de criação de patrimônio. Essas pessoas vão pagar suas parcelas, essas parcelas vai remunerar o grupo e esse grupo, então, está pronto para poder distribuir um certo número de cotas contempladas. Isso é o melhor do consórcio. É aí que entra a tal figura da contemplação. Isso. Mas eu queria dar um passo atrás. Você falou sobre... ela é melhor porque ela não tem juros. Não, perfeito. Isso. Até porque quando a gente está falando de grandes volumes, 10% de 1 milhão é muito. 10% de R$10, né, são outras perspectivas. Então, para grandes volumes, não ter juros faz muita diferença. Mas eu acho que um dos pontos mais legais do consórcio, além desse ponto, né, que não ter juros é excelente, é a possibilidade da gente antecipar, né, o montante que se precisa. Então, assim, claro que a gente tem pressa, claro que a gente quer gastar o mínimo possível, mas mesmo quando a gente pensa numa estratégia em que eu não vou me descapitalizar, que eu não vou ofertar lance, vou concorrer somente pelo sorteio, que é o caminho natural, mas vou ofertar nem que seja o primeiro lance, a gente vai explicar, mas um primeiro lance fixo. Enfim, vou fazer um planejamento mais de médio e longo prazo. Se vier antes, lindo, mas eu estou preparada para uma coisa um pouco mais cautelosa. Essa antecipação, mesmo que eu demore 2 anos, eu vou ter pago, sei lá, vou fazer um cálculo rápido aqui, tá? Para 1 milhão, 3 mil, um cálculo fácil. Em 3 anos, são 3.036 no ano, 110 mil, tá? Arredondando. 110 mil demorei em 3 anos. Eu vou levantar 1 milhão ou 750 mil se eu usar, fizer lances de algumas estratégias e tal. Então, isso que eu acho que é o mais impressionante, né? Assim, a gente tem a possibilidade de meios legais e válidos, enfim, faz parte da regra do jogo, dessa antecipação de um dinheiro muito maior e a um custo muito baixo. Então, o tempo é fundamental no consórcio. O tempo é fundamental. Você consegue, com parcelas baixas em relação ao seu crédito que você vai alavancar, ter o total num tempo muito menor do que você levaria se fosse, por exemplo, juntar, né? A um custo muito mais barato, porque tem custo, que é a taxa de administração, mas é um custo muito menor, o menor custo do mercado para você levantar. E eu acho curioso que é justamente o tempo um dos pontos que mais o consórcio sofre críticas, porque as pessoas falam assim, mas quando eu vou ser contemplado? E se eu for o último? Né? Primeiro que ser o último... Não é um problema em si, mas a questão é... Não, mas muito improvável também, ainda mais se a gente tem um objetivo mais claro, assim, que eu não vou ficar só pelo sorteio, eu vou fazer estratégias no meio, ser o último Então vamos recuperar. O tempo está a favor do consórcio porque você consegue ter o valor muito antes do tempo em que você levaria para juntar, ainda que você não saiba exatamente quando, na maioria das estratégias. Sendo que... A partir do momento que a gente contrata e já tem um consórcio, na primeira assembleia já pode ser contemplado. Então, vamos lá. Contrator vai ser contemplado. Não é RIF. Então, contrator vai ser contemplado. Quando vai ser contemplado? Depende. Esse depende faz com que muitas pessoas desistam de dar o primeiro passo. E depende de acordo com a possibilidade de cada um e do quanto cada um está disposto também a acelerar, né, de alguma forma, essa contemplação. Então, se a gente fala que o primeiro passo é o passo mais importante, nesse processo de decisão do primeiro passo, o depende de quando você contemplado, essa pequena incerteza do exato mês da contemplação, muitas das vezes o fator que faz com que as pessoas não deem o primeiro passo. Sendo que... Vai lá. Sendo que esse tempo está diretamente ligado à própria pessoa. Exato. Não à modalidade consórcio. E mais do que isso, você pode, no decorrer desse tempo, mudar a sua condição e acelerar esse tempo quando você tiver mais oportunidade de, por exemplo, ofertar um lance maior. Né? Então, assim, o tempo ele é variável. O que não é variável é o seguinte, se você não der o primeiro passo... Não vai acontecer. Isso. E mais, dando o primeiro passo, você pode ser contemplado, inclusive no primeiro mês. O risco está a seu favor. Não é risco de ser contemplado ou não. O risco é de ser contemplado mais rápido ou não. Então, vale a pena dar o primeiro passo sempre, porque você sempre vai ser contemplado. E a estrutura do consórcio foi montada para que você tenha isso
de forma mais rápida do que se você fizesse outros caminhos. Então, é fundamental... E mais barata, né? E muito mais barata. Porque tem jeitos mais rápidos, mas muito mais caros. Né? Um empréstimo, a gente pega o celular, faz aqui, em 3 minutos, o dinheiro está na tua conta. Mas quanto isso custa, né? Todo dia ele é mais caro. Quanto mais tempo você demora para pagar, mais caro ele é. Lembrando que a gente está com... É um produto que não tem dinheiro melhor e dinheiro pior. Então, R$1 milhão foi o seu exemplo. No consórcio, é igual a R$1 milhão no financiamento. O mesmo R$1 milhão do consórcio compra a mesma casa que vale R$1 milhão do que no financiamento. A diferença entre 1 milhão e outro 1 milhão é que você vai pagar... Quanto ele custa, né? Quanto ele custa. Você vai pagar muito mais por ele por muito mais tempo. É claro, isso aí tem que ser levado em consideração no ato da tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, que é o primeiro, que é o mais importante da caminhada, tem que levar em consideração também a sua trajetória, porque ela vai impactar outras tomadas de decisões. Porque se você vai levar mais tempo para pagar, se você vai pagar muito mais, você está ficando mais distante de outros, adiando. De outros objetivos. Porque ao invés de, nesse exemplo que o Cláudio está falando, né, se a gente, o mesmo 1 milhão é o mesmo 1 milhão, só que um vai me custar 1,2, o outro vai me custar 3, né? A grosso modo falando aqui. Porque tem taxas mais baixas, tem, né, um financiamento também, enfim, mais alto. Mas a grosso modo é mais ou menos isso. Se eu pago 3 aqui, eu pago 1,2 aqui, e detalhe, o tempo, né, que você falou, né, no financiamento são 420 meses, 35 anos, no consórcio pode ser no máximo 20 anos. Então, eu vou ficar por 20 anos, né, pagando esse valor e aqui pagando 3 vezes mais. Se eu pagasse menos, eu já estaria fazendo esse mais um outro plano, né? Eu já estaria usando meu dinheiro para comprar mais coisas, para realizar outros projetos na minha vida, seja pessoal, profissional, né? Para a família, enfim. Esse custo é muito alto de outras modalidades de crédito. Mas aí alguém pode falar assim, até estou lembrando do Iberê, que eu sou muito fã do Manual do Mundo, e eu comecei muito a ver podcast por causa do Manual do Mundo. Então, Iberê, aquele abraço. Valeu, Iberê. Isso. Então, e aí ele fala, mas Iberê, mas eu com consórcio, eu posso demorar muito mais tempo para ter o meu 1 milhão para comprar a minha casa. Enquanto com financiamento, eu tenho, digamos, no ato ali. Ok, beleza, não está errado não, está certo. Mas pensa o seguinte, aí vem um pulo do gato para a tomada de decisão. Se você compara o tempo desse primeiro 1 milhão, né, do financiamento, que é ali, sei lá, 4 meses. Nunca um imóvel você compra no ato, né? Demora uns 2, 3 meses. Se você demora comparar esse tempo, digamos, do ato, do financiamento com o do consórcio, e se você comparar no prazo total do consórcio, você não está fazendo a melhor comparação, porque é muito improvável que você seja contemplado no último mês. É muito improvável. Então, você tem que fazer o seguinte, olhar o seu grupo, olhar a sua estratégia, olhar a velocidade de contemplação, falar com a gente que conhece por dentro o grupo que a gente está escolhendo, para pensar o seguinte, qual é o período mais provável de contemplação? Muitas vezes, você está pagando 3 vezes mais o valor para um financiamento para um tempo que pode ser de 2 anos, 1 ano e meio, dadas as probabilidades do grupo escolhido. Muitas vezes pode ser um tempo menor, muitas vezes um pouco maior, mas que não vai passar dependendo da estratégia que a gente conseguir montar, 3 anos. Acho que esse ponto também é muito importante, né? Assim, a escolha de grupo, Isso. a escolha do grupo sempre passa pelo próprio cliente, né? Do que se quer, do que se pode pagar. Então, assim, são várias balanças que a gente precisa equilibrar para aquele projeto dar certo. Então, mas só para completar esse raciocínio, se você olha o seu medo e para nele, mas quando eu vou ser contemplado, eu posso ser no último, você parou de pensar sobre, de fato, os riscos e os benefícios que você está correndo. Se você olha as probabilidades de contemplação, você vai ver que a comparação não é do período total do consórcio, é no período, digamos, de maior probabilidade de contemplação. E aí, olha só como a escolha fica muito mais real e assim, e aí aquilo, quem faz conta faz consórcio por isso. Você vai pagar 3 vezes um valor de uma coisa que é muito cara, que é um imóvel, para você ter uma garantia de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Não faz sentido. Olha, a gente está falando aí o custo, né, de 3 milhões, no seu exemplo, de 3 milhões para 1 milhão e 200. Então, a gente está falando de uma diferença de 1 milhão e 800 reais. Você divide em 3 anos. Você paga 600 mil. Você vai pagar 600 mil por ano para ter essa pressa de 3 anos. Não faz sentido. 600 mil é um imóvel de
3/4. É porque a gente, assim, de modo geral, as pessoas são muito imediatistas, né? Assim, a gente está pouco acostumado com a coisa do planejar, do calcular, né? Assim, de modo geral, as pessoas não querem esperar nada. Agora, por que a gente não quer esperar nada, né? Assim, esse é o convite. Vamos entender o que está te fazendo ter pressa. Porque, às vezes, a pressa é legítima. Às vezes, tem uma situação que requer mesmo você pagar mais caro por uma situação de emergência. Sim. Mas não dá para, só porque tem situação de emergência, achar que toda situação é de emergência. Lidar com tudo com emergência. Tem um negociável aí que faz uma diferença de dinheiro muito grande. Então, o primeiro passo a gente já falou. E o curioso é porque a gente lida dessa forma imediatista quando se trata de aquisições práticas do mundo. Quando a gente vai estudar, a gente demora 5 anos no Fundamental, mais 4 anos no Fundamental 2, mais 3 no ensino médio, mais 4, 5, 6, 7 de faculdade. As coisas levam tempo, né? Assim, para a gente construir, né? Construir é árduo. Construir não é da noite para o dia, né? Destruir é mole. Dá uma marretada e acaba com tudo. Mas construir tem um processo, né? E assim, eu acho que a gente precisa, talvez para as novas gerações, não sei se a nossa ainda dá tempo de resgatar, acho que sim, né? Acho que sim. Mas de mudar essa consciência, né? De lidar com as coisas todas da nossa vida com mais calma, com mais cuidado, com mais carinho até, né? Ganhar dinheiro não é fácil. Juntar dinheiro não é fácil. Por que a gente aceita dar para o banco assim? Não, o banco eu peguei mas o banco está me cobrando 3 e tudo bem. Tudo bem. Não é tudo bem. Essa imagem que você fez é muito boa, porque até me remete à imagem dos 3 porquinhos, né? Então, assim, a casa de palha ela é construída muito mais rapidamente do que a casa de tijolos e com muito menos esforço. Mas qual que ao longo do tempo vai te custar mais? Qual que ao longo do tempo vai te dar mais segurança? Qual que ao longo do tempo vai te dar mais retorno? Então, são as escolhas que a gente faz. E detalhe, sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de fazer o que é certo. A gente tem um monte de cliente, um monte de gente começa que agora, né, aprendendo mais sobre isso, querendo passar a investir, mesmo com idades mais para frente, né? Mais variadas. Então, realmente, sempre é tempo. Eu acho que... E aí, acho que vale para tudo também, assim, na vida, né? Eu sempre falo que todo dia a dia sempre é tempo de tudo, né? Sempre é tempo de mudar, de recomeçar, de refazer, de melhorar. Né? Enquanto a gente está vivo, as coisas estão aí, está tudo acontecendo. E tem vários caminhos possíveis. E é importante a gente conhecer bem o cenário do cliente para a gente poder escolher, por exemplo, a melhor administradora, o melhor grupo, a melhor estratégia para cada cliente. Então, essa eu acho que é uma das perguntas que a gente recebe. Porque a gente começou primeiro, lá no início, a gente era exclusivo do consórcio Magalu. Isso. Com o tempo, a gente foi vendo que, a gente precisa ter mais produtos na prateleira para a gente atender a cada demanda, porque são demandas diferentes. E por mais que todas as administradoras e os bancos sigam, né, as diretrizes do Banco Central, cada uma tem as suas particularidades, assim, né? Então, tem algumas flexibilizações que se encaixam mais para um ou para outro cliente, para um determinado objetivo ou outro, né? Então, eu acho que isso é o mais legal, né? Da gente poder realmente garimpar o que se encaixa melhor para cada situação, sabe? É igual a restaurante, tem uns que são especializados em massa, outros são especializados em carne. No caso do mundo dos consórcios, a gente tem administradoras que são especializadas em oferecer a menor parcela para o maior crédito disponível, o que é muito bom. Então, excelente. Um menor dinheiro por mês, você consegue um maior crédito possível. Já outras administradoras, elas colocam no mercado como aquelas que, com o menor tempo possível, contempla mais rápido. Você vai ser contemplado, o que é excelente para quem quer ser contemplado. Adoro. Então, exatamente. Tem administradoras que oferecem o menor custo de administração, o menor custo total, o que é muito bom. Você vai pagar menos taxa de administração. Ou até outras flexibilizações, como fazer um consórcio de imóvel, por exemplo, e depois isso fazer um levantamento de capital. Exato. Que é excelente também. Então, assim, são diversas ferramentas que são boas de estarem aqui na nossa malinha hoje em dia, né? Hoje em dia, a nossa malinha está maior e a gente tem essa possibilidade de a gente entender o que se encaixa. Então, agora revela para o nosso ouvinte que está aqui nesse momento qual é o melhor perfil de administradora. Fala lá. O seu. Né? Cada um tem o seu perfil ideal. Né? Tem gente que vai precisar a menor parcela, porque é a parcela possível para o sonho que ela tem. Tem gente que pode ter uma condição de
fazer uma estratégia mais robusta, e então a gente consegue, com um aporte maior por mês, acelerar a contemplação, né? Tem gente que é ligada na sua estratégia de alavancagem patrimonial e quer ter um menor custo, não importa o tempo. Tem os investidores que daí querem o maior retorno financeiro com o break-even mais curto possível. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso e entender o que é. Ou tem aquele que tem pressa, então a gente vai buscar no mercado o menor percentual de lance livre para ser contemplado. Também. Ou para quem tem uma pressa intermediária, a gente vai buscar qual é aquele grupo de lance fixo que tem a menor concorrência, ou seja, que tem mais... Os limitados. Isso, ou seja, que tem mais lances em relação ao número de pessoas concorrendo ao lance. E cada uma tem, digamos, vantagens e desvantagens, prós e contras, e a gente, nesse aspecto, é como um mapa que oferece os caminhos, né? E cada um a gente vai ajudar o cliente a escolher qual é o seu melhor caminho, né? Agora, por que um consórcio, seja de qualquer administradora, contempla mais ou menos? Bom, e aí já está ligado à captação de recursos desse grupo, se são grupos mais longevos, se são grupos, né, que já estão há mais tempo, então tem mais dinheiro entrando, o bolinho dele já está maior, se é um grupo que tem parcelas somente lineares, né, se não são parcelas reduzidas, tudo isso implica, assim, tudo isso impacta. Mas eu acho que o que eu gosto de pensar sempre é que, quando você perguntou, né, qual o administrador ideal, qual o planejamento ideal, de fato é de acordo com o que cada um quer e pode. Então, assim, o que eu posso, a gente, né, aqui na Mota, a gente vai achar o melhor para o que aquela possibilidade tem, né, para a possibilidade daquele cliente. Porque são 1000 caminhos. Então, é muito difícil fazer sozinho, ou, né, não ter uma assessoria, não ter alguém cuidando. A gente tem um monte de pessoas que chegam para a gente, ou clientes, né, que quando, né, antes da gente não davam lance, não faziam... Aconteceu isso ontem, né? Aconteceu isso ontem. Estava numa reunião e aí a pessoa... E eu acho que eu tenho um consórcio aqui de uma administradora que não fez com a gente, porque se tivesse feito com a gente estaria acompanhando. Deixa eu dar uma olhada. Mas você está dando lance? Nunca tinha dado lance. E isso não foi só esse caso, né? Isso não é difícil da gente encontrar por aí. Na verdade. É bastante comum. Por quê? Porque na maioria das vezes o consórcio ele está ali como quase um favor de um gerente de banco, por exemplo, que, olha só, se você consegue aqui uma taxa uma cesta de tarifa menor se você contratar esse consórcio aqui, então, na verdade, é quase um contrapeso. Então, são pessoas que não estão enxergando... Não estão cuidando da coisa. Isso, o potencial do consórcio e não estão cuidando bem do seu cliente. Porque mesmo aquele cliente que está contratando um consórcio porque vai ter uma vantagem de tarifa, se ele for realmente bem cuidado, ele vai ter um assessoramento... Uma experiência... Para que esse produto... Para você ter o máximo do produto, não é porque, assim, não é porque você não pensava em contratar o produto e está contratando o produto por causa de um contexto que você não tem o direito de ter a melhor experiência possível com aquele produto que é o consórcio. Que, de novo, é um crédito barato e que é o mais barato do mercado e que são as 4 alavancas que eu falo da alavancagem patrimonial. O primeiro é o tempo, né, que ele encurta o tempo. Você podendo usar o crédito ou não. Se você é contemplado mais rapidamente, porque está ali cuidando do seu grupo, está dando o lance correto, você mesmo sem fazer uso dele, depois de contemplado, aquele valor fica rendendo diariamente numa aplicação da administradora. Às vezes, o rendimento desse consórcio contemplado é maior do que o valor da parcela. Então, é fazer dinheiro todo mês. Fazer dinheiro. Então, assim, isso é um exemplo claro de como esse encurtamento do tempo para ter um montante é lucrativo. De novo, se você é contemplado rapidamente e nem fez nada com esse consórcio, ele está lá rendendo diariamente, o rendimento é maior do que o seu aporte mensal, do que a sua parcela, ou seja, você está fazendo dinheiro mensalmente. E isso é o que o consórcio oferece. Por isso tem que cuidar, né? Não dá para perder uma assembleia, não dá para deixar para lá. É um produto que a partir do momento que a gente cuida dele e vai traçando a estratégia, vai cuidando dele mês a mês. Então, só para dar esse fecho em relação ao tempo, enquanto numa aplicação normal, no mercado financeiro, você vai ganhar uma parcela do que você está colocando, você vai ganhar em cima daquilo que você está colocando.
No consórcio, uma vez contemplado, você vai estar ganhando em cima do total do crédito. Então, essa é uma diferença de volume, de escala de rendimento que faz toda a diferença. Então, o tempo é muito grande. O segundo ponto que eu acho muito importante... Quer fazer uma conta disso? É uma boa. Tá bom, vamos lá. Estamos falando aí de um crédito de R$100 mil. R$100.000, tá. R$100 mil. Parcela de R$400. Sim. Botei R$400. Vai me render 1% no mês. R$4. Tá. No outro mês, mais R$400, 800. Vou ganhar mais R$8. Isso. E assim vai, né? Tá vendo? Pouquinho em pouquinho. Ok, fui contemplar. Paguei, vamos ver, 10 meses. Paguei 400 vezes 10, R$4 mil. Eu vou ganhar rendimento sobre os 4 mil, vou continuar agora ao invés de 4, não sei o que, Então, vou ganhar R$40. Rendimento sobre 4 mil, R$40. R$40. Não, você vai ganhar Aí, rendimento que sobre 100 mil. Sobre o valor que você contratou. R$1.000. E aí viram R$1.000. R$1.000. Então, R$1.000. Essa conta é boa. Essa conta é importante, mostra qual é o poder da antecipação que o consórcio oferece. Então, em vez de criticar o consórcio pela incerteza do tempo que você vai demorar para ser contemplado, pensa que você vai ter acesso ao total num tempo muito menor do que você levaria se fosse juntar numa aplicação comparada. E de uma maneira programada, Isso. sem surpresa, recorrente, né? Porque às vezes também tem que ter uma disciplina, né? Para garantir que você todo mês vai juntar o valor que for, né? Com o consórcio você tem essa previsibilidade, isso já entra no teu orçamento. E aí depois, o que você faz com uma carta contemplada é fundamental também para você ter um maior rendimento, para você poder crescer. Que aí vem a ideia da alavancagem patrimonial, que a gente recebe muita pergunta. O que é alavancagem patrimonial? Vamos só completar o raciocínio das alavancas. Tá. Você falou do tempo. Isso. O segundo seria... O segundo é justamente esse. É você fazer um uso desse dinheiro contemplado para comprar algo que vai te dar um retorno financeiro. Então, vou dar como exemplo um apartamento, um estúdio para você colocar para Airbnb. É um exemplo. Ele vira um ativo e vai te render dinheiro Isso. que vai pagar o próprio custo e vai te permitir fazer novos reinvestimentos. Exatamente. Então, você usar a carta contemplada para comprar alguma coisa que vai te dar dinheiro é a segunda alavanca. Isso pode ser um apartamento, mas pode ser para quem é um taxista, um carro para rodar de táxi a mais, para quem é caminhoneiro, mais um caminhão, para quem precisa de uma máquina, aquilo que te dá dinheiro. Ou até mesmo para quem não quer fazer nada disso, é possível fazer uma transferência de cota, ou seja, vender essa cota. Também é um caminho. E você assumir esse lucro entre... Ganhar esse ágio. Esse ágio, que é uma coisa que pode ser feita e isso é absolutamente legalizado. Só uma coisa, é importante ter orientação, porque como essa relação de ágio é uma relação direta entre as partes, se não tiver um terceiro ali cuidando, tem gente que... É um mercado livre, então Isso. tem que ter um cuidadinho. Mas então, a Terceira segunda alavanca é você usar esse dinheiro para comprar alguma coisa que te dê dinheiro. Ok, então o primeiro é o tempo, o segundo é fazer um ativo. Isso. Terceiro... A terceira alavanca é o seguinte, como o consórcio é muito mais barato, esse ativo vai permitir que você pague os custos do primeiro consórcio, esse consórcio que te gerou o crédito. Então, esse fluxo mensal de dinheiro vai te livrar o orçamento daquele pagamento que você estava fazendo para contratar o consórcio e mais todos os custos para isso rodar e vai sobrar um dinheiro. Esse dinheiro que sobra, como o consórcio é muito barato, ele é capaz ele te permite que você compre um novo consórcio. Então, a ideia é da multiplicação simples. Um consórcio contemplado permite que você compre um ativo que vai te dar um volume de dinheiro que permite que você contrate um novo consórcio. Esse novo consórcio vai ser contemplado... Então, 1 virou 2. Isso. Então, você vai estar pagando né? Foi contemplado, comprou alguma coisa que vai arcar com todos os custos, ainda vai sobrar para você fazer outro consórcio que vai ser contemplado. Então, 1 vira 2, 2 vira 3 e por aí vai de forma... progressiva. E é acelerada, porque quanto maior o volume de dinheiro que você destina para um consórcio, maiores são as suas probabilidades de contemplação. Então, você sai de um patamar onde você não tinha, digamos, né, uma estratégia
estruturada de crescimento de patrimônio para uma estratégia em que o próprio patrimônio gera mais patrimônio, né? Então, e no caso da alavancagem patrimonial, a gente está falando de apartamentos ou estúdios, enfim, que, relembrando aqui, o primeiro é o tempo, o segundo é a compra de ativos, o terceiro é a compra de um novo consórcio com esses ativos e a quarta e última alavanca é a própria valorização desse patrimônio. A gente sabe que um imóvel bem escolhido, se hoje vale tanto, daqui a 5 anos ele vai estar valendo muito mais, daqui a 10 anos ele vai estar valendo muito mais. Então, esse cuidado também é importante, né? Então, não adianta, não basta comprar. Né? Não basta comprar. São 4 fatores que vão estar te remunerando. Você vai comprar um apartamento, você vai comprar um consórcio e vai pagar uma parcela baixa. Esse consórcio vai permitir que, você economize tempo para chegar no valor total. 2, esse valor total vai permitir que você compre um ativo aqui, ou seja, um apartamento, vai botar ele para alugar. 3, esse apartamento alugado vai pagar o consórcio inicial e vai permitir que você compre um novo consórcio que vai gerar um novo apartamento e por aí vai. E 4, esses apartamentos que você já comprou vão se valorizar ao longo do tempo. São 4 formas de valorização, de rentabilidade, de construção de patrimônio que precisam de uma coisa. O quê? A tomada de decisão. Eu vou começar. Mas eu quero começar comprando um apartamento de 1 milhão e não tenho condição hoje de arcar com 3 mil reais na parcela reduzida, que é o valor. Aí, faz o quê? E aí faz o quê? Você não pode começar com 3 mil, começa com 1.500, você vai ter um apartamento de 500 mil reais, que é muito bom. Mas 1.500 ainda não cabe no meu orçamento. Vai ajustando, Vai né? ajustando. Vai ajustando. Mas começa, exato. Porque enquanto você não começar... É. E aí é aquilo que a gente vê com muita frequência, as pessoas se lamentando. Poxa, se eu soubesse disso há 20 anos, se eu soubesse disso lá atrás. Só que o lá atrás... Já foi, esquece. E você deve se orgulhar da sua história, tá? Porque você é hoje o que é, dadas as escolhas que você fez no seu passado. Você não consegue mudar o seu passado. É impossível. É daqui para frente. Então, você não vai mudar o seu passado, não fica sofrendo e querendo mudar o seu passado. Age naquilo que você pode agir. Você pode daqui para frente, o que a gente pode fazer diferente? Fazer, né? Isso, você pode agir no hoje, você pode agir em você mesmo. Você não pode agir sobre circunstâncias que estão fora de você. Já foi. Já foi. Você tem que ter... O que você pode fazer é desenvolver mais autoconhecimento, é você aproveitar esse desconforto para mover para frente. E para frente fazer a diferença. Se para trás passou, para frente pode ser bastante diferente. Agora, se por algum motivo você ainda não aprendeu a lição e deixou passar o hoje, você vai estar perdendo de novo oportunidades. Então, a ideia... Perdendo tempo, né? Não e aí eu alerta para profissionais liberais, para autônomos, pessoas que precisam da sua própria força de trabalho para ganhar dinheiro todo santo dia, né? Assim, é aproveitar a força de trabalho e começar um planejamento como esse para ter um futuro um pouco mais tranquilo ou até muito promissor, né? Dependendo da estratégia e do planejamento que se estiver disposto a fazer. Exato. E esse daqui para frente vai depender do seu cenário, de como você está diante das suas finanças, que você precisa se organizar. Então, por exemplo, vamos lá. Como é que está as suas finanças? Você está todo mês sofrendo para fechar o mês, tem mês que você não fecha. Então, talvez nesse primeiro momento... Organização financeira, geração de um pequeno... Começar com menor valor. E a gente tem entradas mais baixas. Isso, né? organizando para não sofrer com o pagamento desse valor. Sofrer, exato. E começar com um planejamento que caiba no orçamento de forma tranquila. Hoje em dia, a gente consegue começar um planejamento financeiro no segmento imobiliário a partir de R$400. Até um pouco menos, na verdade. Até um pouco menos, 385, 300, né? Então, seria uma porta de entrada, né? Uma maneira de se começar planejando e começar a investir nesse segmento. Né? Exato. E aí, você vai, claro que com menor valor, vai ser o menor valor de carta de crédito disponível. Então, a gente está falando de 100 mil, 120 mil. E aí, o que você faz com 100 mil, 120 mil? Bom, você pode fazer 2 coisas, basicamente. Ou achar algum imóvel que tem esse valor e que tem um potencial de valorização, você compra e vende. Ou você pode encontrar em alguns lugares... Para fazer ativo, para fazer temporada, de repente, né? Algumas praças que não são as principais praças, ou então você pode, aquilo que a gente falou, vender essa carta contemplada, gerar um ágio
esse ágio vira a sua reserva de emergência, que você deixa aplicada numa caixinha. Então, aquela caixinha do banco tradicional, você botou ali aquele 40 mil que você vendeu, um consórcio contemplado, e esse 40 mil vai render por mês 1%, a gente está falando de R$400, que é justamente aquele valor que você começou. Então, você já tinha no seu orçamento aqueles primeiros 380, 400, e agora você vai poder, você mantém isso, porque você tem uma visão de longo prazo, e você vai adicionar a contratação de um segundo consórcio por aquele valor que está ali guardado, e você agora tem uma reserva de emergência de 40 mil. Que está ali para qualquer emergência. Então, e aí já está com 2 consórcios imobiliários. Consórcios. Então, você tem 2 chances de contemplação por sorteio e 2 chances de contemplação por lance fixo, embutindo, enfim. Você já dobrou a sua probabilidade de contemplação com o mesmo orçamento inicial. Ou ainda da entrada num imóvel na planta, um estúdio na planta, e você pagar essa etapa de obra com esses mesmos 100 mil. Aliás, comprar na planta usando a etapa de obra eu acho sensacional. É a alavancagem da alavancagem. O fato é, o consórcio permite, a um valor baixo, você ter um valor mais alto para investimento e ter a possibilidade de investir esse valor mais alto te dá tantas opções que, assim, aí é ir fazendo e a gente vai orientando caso a caso, porque a informação é fundamental. Fundamental. Então, assim, tem gente, por exemplo... Para não comprar errado, para não comprar com quem não sabe, e aí entra quando alguém, né, se for o seu caso, alguém que já tem um consórcio ativo, que não está tendo orientação, pode contar com a gente ajuda com o maior prazer, a gente orienta, ensina da lance, a gente faz isso com o maior carinho. Teve um cliente que não era... Que, né, assim, a gente estava numa reunião e o cliente mostrou um consórcio que não cuidava. A gente não só falou da importância de dar um lance, não só ensinou a dar um lance, como a gente falou assim, ó, bota na sua agenda aí, todo dia tal, entra lá e faz o lance, uma vez por mês. E assim, aquelas assembleias que essa pessoa estava perdendo as oportunidades de contemplação, vai parar de perder com uma simples orientação que a gente dá. O nosso objetivo é ser parceiro do crescimento de cada um. Independente da história passada, o nosso compromisso é daqui para frente, e sempre, e com a recorrência, é o compromisso. Então, a nossa relação não é uma relação de comercial, de quanto eu vou ganhar, é a nossa relação de parceria, quanto nós vamos ganhar. E mais, quando a gente dá esse tipo de consultoria, ou seja, quando essa informação correta sobre o produto mostra que, na verdade, é uma baita de uma estratégia de melhoria da qualidade de vida da família, a gente não ganha só um cliente, a gente ganha um amigo, e mais do que um amigo, a gente ganha um embaixador do consórcio. Porque é um produto... E alguém que já vai contar para o outro o quanto isso é bom e especial. Então, o que a gente ganha com isso? A gente ganha um bom relacionamento e a gente ganha novas indicações, ou seja, a gente ganha novos clientes, fazendo o quê? O que é certo, fazendo o que é melhor para o cliente, porque é isso que eu gosto do produto. É um produto que, desde o seu desenho, já foi criado para favorecer o cliente. E é isso que a gente trabalha, é isso que a gente mostra. E tudo isso com a segurança de ter um produto que é fiscalizado pelo Banco Central, que é regulado pelo Banco Central. Ah, mas esse dinheiro que eu estou aportando, essa administradora ou aquela quebrar, o que acontece? Não, aí vai para uma outra administradora, o Banco Central intervém e o dinheiro não é perdido, pelo contrário, ele vai, né, seguir sobre as mesmas bases contratuais com uma outra administradora. Ou seja, o cliente não perde nada. Não perde. Mantém-se com uma outra administradora melhor, porque se aquela começou a dar ruim, ela não merecia estar você entre os clientes. Você vai ser colocado numa nova administradora que é melhor, com mais potencial. Se for nosso cliente, vai continuar tendo a nossa orientação. Aliás, a gente nunca passou por isso, de uma administradora que a gente indicar passar por qualquer tipo de problema, mas o fato é que no Brasil não tem registro de uma pessoa que contratou consórcio ser lesada desde que o Banco Central assumiu a fiscalização e a regulação desse setor, ou seja, é tão seguro quanto uma poupança, uma renda fixa. Excelente. E falando dessa alavancagem da alavancagem, né, que é comprar um estúdio na planta, por exemplo, que eu amo, a gente fez isso, entendeu? A gente orienta isso para os nossos clientes, mas a gente fez isso e é sensacional, né? Porque, vamos trocar em miúdos, vamos fazer conta. É um estúdio de R$400 mil, né? Ah, não tem R$400 mil ainda. Vou pagar a etapa de obra, 30%, 120 mil. Ou seja, é possível comprar um imóvel de R$400 mil, garantindo a etapa de obra, ou seja, com 120 mil, né? Até a etapa de obra, quando ele vira real, o prédio cresceu, subiu, está tudo certo, ele vira o seu ativo que vai se pagar e vai reinvestir. Isso é muito interessante.
Ou seja, você compra um apartamento de 400 mil... Por 120 mil. Só que você não paga 120 mil, você paga as parcelas de R$400, que é um consórcio de 120 mil, até ele ser contemplado. Ou seja, é a alavancagem da alavancagem. É a alavancagem da alavancagem. Coisa que a gente faz. Aqui, em casa de ferreiro, o espeto é de ferro mesmo, né? Aqui é de ferro. Por quê? A gente faz, a gente acredita no produto e a gente já enxergou, né, todas as possibilidades. É isso que a gente quer que vocês enxerguem também e saibam que é possível realizar também, Exato. sabe? Então, assim, isso que a gente está falando não é da boca para fora. A gente tem, não só esse caso, mas outras tantas cartas de consórcio que a gente está, algumas contempladas, outras em processo de contemplação. E tudo bem, é importante saber que esse é um investimento que é uma caminhada, é o melhor planejamento para a gente. Nosso filho, que está com 10 anos, já tem a sua carta de consórcio. É claro, com essa idade ainda não dá para ser no nome dele, mas a gente fez um acordo familiar. A gente tem contrato com ele. Exato. Nossos pais, nossa família inteira, todos os nossos amigos próximos, irmãos, enfim, é uma coisa... amigos. Por que a gente recomenda? Porque a gente recomenda super. Sim. A gente quer que todo mundo faça, porque é bom. Né? Isso. E a gente quer ver todo mundo progredindo, construindo, conquistando, chegando nos objetivos. E esses caminhos que a gente indicou aqui, seja para investimento, para alavancagem patrimonial, seja para começar, seja para parar de perder dinheiro com uma compra recorrente. Vou dar um exemplo. Carro. Quem tem carro sabe que o carro não é para sempre. O carro, depois de um tempo, ele vai precisar ser trocado. O carro não é para sempre. Se você vai trocar esse carro com crédito, por que é que você vai pagar mais num crédito mais já caro? Começa se programando. Porque, assim, no consórcio, gente, uma coisa é o tempo, né? Quando você contemplar... Se você tiver pressa e for do interesse, você pode ser contemplado no primeiro mês, indo para o lance livre, né? Pode. Agora, se eu não tenho essa pressa, é o ideal, porque eu não vou pagar lance, ou eu vou fazer uma estratégia só usando o próprio crédito para ofertar lance. A gente, aliás, não falou de lance embutido. Vamos ter que falar, não tem jeito. Tá, peraí, deixa eu só concluir. Vamos ter que falar. Que a gente pode, sabe? Então, fazer um planejamento com baixo custo para alcançar chegar no carro, chegar no imóvel. Então, assim, tem pressa? Tenho pressa, não vou fazer. Não, é possível você gastar menos. Inclusive, tem muita gente que faz consórcio tendo dinheiro de comprar à vista para não se descapitalizar. Não faz sentido oferta o lance abrir livre. Mão da remuneração que o mercado financeiro oferece para quem tem um volume maior, pagando à vista. Você paga uma parte. E não só descapitalizar. Aquilo que a gente falou, ganhar dinheiro é difícil, juntar dinheiro é difícil. Então, assim, então, você... juntei, né? Tem aqui meus 100 mil reais, meus 1 milhão. Não vou cobrar tudo de uma vez. Eu posso pagar um lance, usar uma parte você dele. Você vai ter o seu bem na hora. E exatamente como se vai estivesse pagando à vista. Preservar vai manter seu rendimento. Exato. Então, a gente vai ter que correr, porque são muitas dúvidas, a gente falou que ia tirar todas. A gente ia falar rapidinho agora para vocês o final de lance embutido. O que é lance embutido? Lance embutido é não ficar só pelo sorteio, que também é fundamental, né? Deixa eu fazer uma pequena abordagem diferente aí, outro ponto de vista. Não pensa no lance embutido como um lance. Pensa no lance embutido como um pagamento desse lance. Forma de pagamento. Isso, é uma forma de pagamento que você não vai usar o seu dinheiro, você vai usar a sua própria carta de crédito. Ou seja, você pode dar os lances tradicionais do consórcio, lance livre ou fixo, e pode, nas administradoras que permitem, embutir parte desse pagamento, ou a totalidade, dependendo do valor do lance, com a própria carta de crédito. Como é que você faz isso? Você não paga, mas também não recebe. O crédito vai diminuir, mas o saldo devedor também diminui. Ou seja, uma relação de ganha-ganha, porque você vai dar um lance, mas não vai se descapitalizar com esse lance. Ou, ao invés de você tirar do bolso, você tira do crédito. Você desconta do crédito. Então, é uma ferramenta muito boa também. Isso. Que como todo e qualquer caminho que você escolhe acelerar, tem o seu custo. Qual é o custo? A taxa de administração ela é calculada no valor contratado. Mas se você for analisar, o custo da taxa em relação ao crédito que você está tomando vai aumentar, óbvio, se você está embutindo uma parte. Mas é um valor que vale a pena. Você tem que sempre fazer o ajuste entre o custo e o benefício. Se o benefício é a aceleração da contemplação e o custo é um aumento de valor
pequeno da taxa de administração, vale a pena. Não, e tem mas é o seguinte, opcional, não, e você tem faz se quiser. Faz se quiser, é uma ferramenta, é um adicional. Ou para você poder ofertar o lance, tipo, se eu não tenho nada, eu vou usar o embutido, ou se eu tenho um tanto, eu posso usar o embutido e fazer um lance maior, e aumentar as minhas chances. Da mesma forma, a parcela reduzida, que também é sobre fluxo de pagamento. Não muda a chance de contemplação, não muda a possibilidade de dar lance ou não. A parcela reduzida você tem um saldo devedor, seja ele qual for. Você pode, nas administradoras que oferecem a parcela reduzida, fazer um fluxo de pagamento em que ele... Começa pagando menos até você ser contemplado. Até ser contemplado. E detalhe, muitas vezes na contemplação, você dá lance, ou seja, você antecipa o pagamento de parcelas. Às vezes dá elas por elas. Você está economizando no começo, mas quando dá o lance, você dá o valor equivalente ao que você economizou e a parcela não vai mudar. Às vezes você dá um lance que é ainda maior do que o valor que você economizou. A parcela vai cair. Ou às vezes é menor, a parcela sobe um pouco. É. Então, assim, não é mágica, nem malandragem, nem pegadinha, nem é querer te enganar. É fluxo de pagamento, são ferramentas disponíveis de acordo com as características e regras do grupo e da administradora. Então, tá no jogo, né? É saber jogar, é saber usar. Mas sabe o que eu estou pensando aqui agora? Eu acho que nesse podcast aqui a gente não vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre o consórcio. Mas tudo bem, porque a gente pode tomar um cafezinho fora desse podcast. E fazer contas. E tirar todas as dúvidas que você tiver. E depois desse dia, você provavelmente vai ter outras dúvidas. Não tem problema, você manda uma mensagem pra gente e a gente vai tirar essas dúvidas. E ter dúvida faz parte. Porque o que a gente quer mesmo é dar acesso a você ao crédito mais barato que existe no mercado e a melhor forma... E de forma segura e confiante e sabendo o que está fazendo. É bom, barato, seguro e que vai dar a chance de você fazer seu patrimônio, investir no seu patrimônio e até mesmo, talvez, mudar o seu patamar financeiro por meio de uma ação que cabe no seu bolso e que requer planejamento e que fica melhor ainda quando a gente toma um cafezinho junto e faz as contas juntas. Então, se você tem dúvidas, manda essa mensagem, continua acompanhando a gente aqui, que na próxima a gente vai falar mais sobre consórcio. Prazer estar com vocês sempre. E, Cláudio, o que todo mundo tem que fazer agora? O que faz agora? Acabou o episódio, ufa, um monte de informação, né? E agora? Faça o que com isso? Pode começar fazendo não sabe o quê? Curte esse episódio que você está vendo, recomenda, manda para o seu amigo ou entra no nosso Instagram, Mota Consórcios, ou então no alavancagem.mota, ou pode entrar no nosso Instagram pessoal também. Pode, a gente está lá. Cláudio Mota com 2 T's. Mitz.Carvalho. Mitz.Carvalho. Então, fala com a gente, manda mensagem. Confundi, vai lá no site motaconsórcios.com.br, você vai achar a gente. Ou então pode me mandar um e-mail, ainda tem gente que faz isso, mandar e-mail. claudio@motaconsórcios.com.br mitz@motaconsórcios.com.br, mas WhatsApp, né? WhatsApp. Isso, exatamente. WhatsApp manda uma mais mensagem pra rápido. gente. E o principal, não deixa passar a oportunidade, porque a gente precisa começar a construir o seu patrimônio. E se você quer ver o seu amigo, o seu familiar, ou você mesmo crescendo de patrimônio, crescendo na vida, manda esse episódio e a gente se encontra no próximo episódio. Num cafezinho e as contas.